Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, como você está? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Silas. Nessa aula, a gente vai dar continuidade ao conteúdo racionalização de denominadores. É interessante que para assistir essa aula, você tenha assistido primeiro a aula número 1, que fala sobre fator racionalizante, e a aula número 2, que eu introduzo o assunto de racionalização de denominadores. Lá eu explico e mostro exemplos bem simples de racionalização de denominador. Nessa aula de hoje eu trago mais 3 casos, ok? Para que a gente possa concluir esse assunto. Vamos lá. Então, eu tenho mais 3 frações aqui, onde eu tenho o radical no denominador, ok? Vamos fazer o primeiro exemplo. Bom, eu tenho aqui 5 sobre 3 que multiplica a raiz quadrada de 7. Vamos racionalizar essa fração? Vamos lá. 5 sobre 3 que multiplica a raiz quadrada de 7, eu tenho que fazer o quê? Como a gente já viu na aula número 2, eu tenho que encontrar o fator racionalizante. O fator racionalizante aqui vai ser a raiz quadrada de 7. Então, raiz quadrada de 7 eu multiplico em cima e raiz quadrada de 7 eu multiplico embaixo. Realizando a multiplicação de fração, 5 vezes raiz quadrada de 7, 5 raiz de 7. 3 raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que 3 que multiplica a raiz quadrada de 7 elevado a quanto? Elevado a 2. Muito bem. Veja só. Repetindo o numerador, 5 que multiplica a raiz quadrada de 7 sobre o que eu posso fazer aqui? Simplificar o radical com um expoente. Então, sobra 3 que multiplica o 7 que sai da raiz, 3 vezes 7. Certo? Concluindo, repito o numerador, 5 que multiplica a raiz quadrada de 7 sobre 3 vezes 7, 21. Então, aí o nosso primeiro exemplo de racionalização de denominadores, ok? Já está concluído. Vamos para o segundo exemplo dessa aula. Eu tenho aqui 7 sobre a raiz quinta de 6 elevado a 3. O que eu tenho que fazer? Da mesma forma como eu fiz na primeira, eu tenho que encontrar o fator racionalizante. Quem vai ser o fator racionalizante? E aí, já conseguiu descobrir? Bom, conforme a gente aprendeu na aula número 1, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 6 elevado ao cubo me dê 6 elevado a 5 para eu poder simplificar com o índice do radical. Então, esse número é raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. E aqui embaixo também, raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Então, o fator racionalizante de raiz quinta de 6 elevado ao cubo é raiz quinta de 6 ao quadrado. Vejamos por quê. Realizando a multiplicação de fração, eu tenho 7 que multiplica a raiz quinta de 6 elevado ao quadrado sobre, multiplicando aqui embaixo, eu vou ter raiz quinta de 6 elevado a 3 multiplicado por 6 elevado ao quadrado. E aí, já percebeu o que aconteceu? Bom, repetindo o numerador, 7 que multiplica a raiz quinta de 6 ao quadrado sobre a raiz quinta, produto de potência de mesma base, 6 elevado ao cubo vezes 6 elevado ao quadrado. Eu repito a base e somos expoentes, 3 mais 2, 5. Pronto. Aí agora eu consigo exatamente fazer a simplificação e tirar o 6 de dentro do radical. Ok? Então, repetindo aqui o numerador, 7 raiz quinta de 6 elevado ao quadrado sobre, simplificando o índice com o expoente, o 6 sai de dentro da raiz e sobrou 7, que multiplica a raiz quinta de 6 ao quadrado sobre 6, está racionalizada a nossa segunda fração. O exemplo 3, a gente tem aqui 5 sobre 3 menos a raiz quadrada de 2. A gente aprendeu lá na aula
na aula de fator racionalizante, na aula número 1, a gente fez aquele lembrete do produto notável, da soma pela diferença de dois termos. Então, A mais B multiplicado por A menos B, eu vou ter o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, que é exatamente o que eu quero. Então, vamos lá. 5 sobre 3 menos a raiz quadrada de 2, eu coloco entre parênteses, e o meu fator racionalizante vai ser 3 mais a raiz quadrada de 2. Então, 3 mais a raiz quadrada de 2 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. Veja que aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, certo? Produto notável. Realizando a multiplicação de fração, eu tenho aqui no numerador 5, que multiplica 3 mais a raiz quadrada de 2. Ok? E embaixo eu tenho o quadrado do primeiro, 3 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Igual, repetindo o numerador, 5 que multiplica 3 mais raiz quadrada de 2 sobre 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu simplifico, e o 2 sai da raiz. Finalizando, a gente tem 5 que multiplica 3 mais raiz quadrada de 2 sobre 9 menos 2. Bom, aqui eu tenho uma fração irredutível, então a nossa racionalização terminou exatamente aqui, ok? Então, o grande segredo agora é você tentar fazer os 3 exemplos seguindo esse passo a passo, seguindo essa receita de bolo. É dessa maneira que o aluno consegue fixar o conteúdo, é dessa maneira que ele consegue aprender o assunto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com seus colegas. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, como você está? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Silas. Nessa aula, a gente vai dar continuidade ao conteúdo racionalização de denominadores. É interessante que para assistir essa aula, você tenha assistido primeiro a aula número 1, que fala sobre fator racionalizante, e a aula número 2, que eu introduzo o assunto de racionalização de denominadores. Lá eu explico e mostro exemplos bem simples de racionalização de denominador. Nessa aula de hoje eu trago mais 3 casos, ok? Para que a gente possa concluir esse assunto. Vamos lá. Então eu tenho mais 3 frações aqui, onde eu tenho o radical no denominador, ok? Vamos fazer o primeiro exemplo. Bom, eu tenho aqui 5 sobre 3 que multiplica a raiz quadrada de 7. Vamos racionalizar essa fração? Vamos lá. 5 sobre 3 que multiplica a raiz quadrada de 7. Eu tenho que fazer o quê? Como a gente já viu na aula número 2, eu tenho que encontrar o fator racionalizante. O fator racionalizante aqui vai ser a raiz quadrada de 7. Então, raiz quadrada de 7 eu multiplico em cima, e raiz quadrada de 7 eu multiplico embaixo. Realizando a multiplicação de fração, 5 vezes raiz quadrada de 7, 5 raiz de 7. 3 raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que 3 que multiplica a raiz quadrada de 7 elevado a quanto? Elevado a 2. Muito bem. Veja só. Repetindo o numerador, 5 que multiplica a raiz quadrada de 7 sobre o que eu posso fazer aqui? Simplificar o radical com o expoente. Então, sobra 3 que multiplica o 7 que sai da raiz, 3 vezes 7. Certo? Concluindo, repito o numerador, 5 que multiplica a raiz quadrada de 7 sobre 3 vezes 7, 21. Então, aí o nosso primeiro exemplo de racionalização de denominadores, ok? Já está concluído.
Vamos para o segundo exemplo dessa aula. Eu tenho aqui 7 sobre a raiz quinta de 6 elevado a 3. O que eu tenho que fazer? Da mesma forma como eu fiz na primeira, eu tenho que encontrar o fator racionalizante. Quem vai ser o fator racionalizante? E aí, já conseguiu descobrir? Bom, conforme a gente aprendeu na aula número 1, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 6 elevado ao cubo me dê 6 elevado a 5 para eu poder simplificar com o índice do radical. Então, esse número é raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. E aqui embaixo também raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Então, o fator racionalizante de raiz quinta de 6 elevado ao cubo é raiz quinta de 6 ao quadrado. Vejamos por quê. Realizando a multiplicação de fração, eu tenho 7 que multiplica a raiz quinta de 6 elevado ao quadrado sobre, multiplicando aqui embaixo, eu vou ter raiz quinta de 6 elevado a 3 multiplicado por 6 elevado ao quadrado. E aí, já percebeu o que aconteceu? Bom, repetindo o numerador, 7 que multiplica a raiz quinta de 6 ao quadrado sobre a raiz quinta, produto de potência de mesma base, 6 elevado ao cubo vezes 6 elevado ao quadrado. Eu repito a base e somo os expoentes, 3 mais 2, 5. Pronto. Aí agora eu consigo exatamente fazer a simplificação e tirar o 6 de dentro do radical. Ok? Então, repetindo aqui o numerador, 7 raiz quinta de 6 elevado ao quadrado sobre, simplificando o índice com o expoente, o 6 sai de dentro da raiz e sobrou 7, que multiplica a raiz quinta de 6 ao quadrado sobre 6, está racionalizada a nossa segunda fração. O exemplo 3, a gente tem aqui 5 sobre 3 menos a raiz quadrada de 2. A gente aprendeu lá na aula de fator racionalizante, na aula número 1, a gente lembrou, fez aquele lembrete do produto notável, da soma pela diferença de dois termos. Então, a mais b multiplicado por a menos b, eu vou ter o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, que é exatamente o que eu quero. Então, vamos lá. 5 sobre 3 menos a raiz quadrada de 2, eu coloco entre parênteses, e o meu fator racionalizante vai ser 3 mais a raiz quadrada de 2. Então, 3 mais a raiz quadrada de 2 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. Veja que aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, certo? Produto notável. Realizando a multiplicação de fração, eu tenho aqui no numerador 5, que multiplica 3 mais a raiz quadrada de 2. Ok? E embaixo, eu tenho o quadrado do primeiro, 3 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Igual, repetindo o numerador, 5 que multiplica 3 mais raiz quadrada de 2 sobre 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu simplifico, e o 2 sai da raiz. Finalizando, a gente tem 5 que multiplica 3 mais raiz quadrada de 2 sobre 9 menos 2. Bom, aqui eu tenho uma fração irredutível, então a nossa racionalização terminou exatamente aqui, ok? Então, o grande segredo agora é você tentar fazer os 3 exemplos seguindo esse passo a passo, seguindo essa receita de bolo. É dessa maneira que o aluno consegue fixar o conteúdo, é dessa maneira que ele consegue aprender o assunto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com seus colegas. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.